E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. O sistema representado na figura está em equilíbrio. Determine a intensidade das forças de tração nos fios 1, 2 e 3 e o valor do ângulo θ. Para resolver o exercício, vamos desenhar todas as forças agindo no sistema, começando pelo bloco de massa Mzinho. Nele, nós temos a força peso orientada verticalmente para baixo. E o bloco de massa Mzinho puxa essa corda na vertical e para baixo com uma força de tração T. A reação é aplicada no bloco, portanto elas possuem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Como a corda ideal possui massa desprezível, essa força é integralmente transmitida para esse nó. Portanto, eu posso desenhar no nó uma força orientada verticalmente para baixo com a mesma intensidade. Muito bem? Vamos agora para a corda 1. A corda 1 está esticada, sendo assim, ela puxa o teto nessa direção e sentido com uma força de tração de intensidade T1. A reação é aplicada na corda, portanto, elas possuem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Como essa corda também é ideal, possui massa desprezível, essa força é integralmente transmitida até esse nó. Portanto, nele eu posso desenhar uma força orientada nessa direção e sentido com a mesma intensidade T1. Muito bem. Vamos repetir esse raciocínio para reforçar esses conceitos do lado direito. Vamos então para o bloco de massa Mzão. Nele, nós temos a força peso orientada verticalmente para baixo, representada por P2. O bloco de massa Mzão puxa essa corda vertical através da força de tração na vertical e para baixo. A reação é aplicada no bloco de massa Mzão, portanto elas possuem a mesma intensidade T', a mesma direção e sentidos opostos. Como essa corda é ideal, possui massa desprezível, essa força é integralmente transmitida para o nó que se encontra logo acima. Portanto, nele, eu posso desenhar a força de tração orientada verticalmente para baixo com a mesma intensidade, conforme ilustrado. Na corda 3, nós temos a seguinte situação. Ela puxa o teto nessa direção e sentido com uma força de tração de intensidade T3. A reação é aplicada na corda. Sendo assim, elas possuem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Mais uma vez, como a corda é ideal, essa força é transmitida integralmente para esse nó. Consequentemente, eu posso desenhar nele uma força orientada nessa direção e sentido, uma força de tração de intensidade T3. Vamos agora para a corda número 2, para a região central da figura. Perceba o seguinte, esse nó aplica na corda uma força de tração T2 na horizontal e para a esquerda. Ele puxa a corda. A reação é aplicada no próprio nó. Portanto, essas forças possuem a mesma intensidade, T2, a mesma direção e sentidos opostos. Como essa corda é ideal, possui massa desprezível, essa força é transmitida integralmente para esse segundo nó. Portanto, eu posso desenhar no nó à direita uma força de tração orientada na horizontal e para a esquerda de intensidade T2. E para completar os pares ação e reação, eu posso desenhar aqui na corda uma força orientada nessa direção e sentido de intensidade T2. Observe que elas possuem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Muito bem. Observe mais uma vez a figura ilustrada. Dando sequência, o nosso propósito aqui é o de determinar a intensidade da força de tração T1, a intensidade da força de tração T2, a intensidade da força de tração T3 e o valor do ângulo θ. Para fazer isso, eu vou me apoiar no fato de que o sistema se encontra em equilíbrio. Sendo assim, a soma vetorial das forças T1, T2 e T tem que fornecer intensidade nula, assim como a soma vetorial das forças T2, T3 e T'. Eu vou começar analisando essa soma vetorial de intensidade nula do lado esquerdo,
pois eu já conheço o valor do ângulo que aqui se encontra, 30 graus. E, naturalmente, a partir dos cálculos, eu vou migrar para o lado direito da figura. Começando então com o lado esquerdo. Observe o seguinte: a força de tração T1, desenhada um pouquinho mais aqui para cima, ela forma um ângulo de 30 graus com a direção horizontal, pois esses dois ângulos são alternos internos. A partir da análise da figura, vemos facilmente que a componente da força T1, orientada na horizontal e para a esquerda, é equilibrada pela força de tração de intensidade T2. E a componente da força de tração T1, orientada verticalmente para cima, é equilibrada pela força de tração de intensidade T. Sendo assim, eu posso escrever as seguintes igualdades. T1 cosseno de 30 graus é igual a T2. E T1 vezes o seno de 30 graus é igual a T. Muito bem. Observe as igualdades obtidas. Dando sequência, eu vou começar com essa segunda expressão. T1 vezes o seno de 30 graus, que é igual a meio, é igual a T. Agora, observe o bloco de massa Mzinho na figura. A força de tração de intensidade T é equilibrada pelo peso P1. Sendo assim, eu posso substituir diretamente T por P1. E P1 é igual a Mzinho vezes G. Sendo assim, T1 fica dada por... Então, nós temos o dobro de Mzinho vezes G. Substituindo os dados, nós vamos obter 2 vezes o valor da massa Mzinho, 100 kg, vezes o valor da aceleração da gravidade local, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Efetuando os cálculos, você vai encontrar aproximadamente, ou melhor, exatamente, 1.960 newtons. Muito bem. A partir da obtenção do valor de T1, fica fácil determinar T2. Basta recorrer a essa igualdade. Sendo assim, obtemos T2 é igual a T1, 1.960 newtons, vezes o cosseno de 30 graus, ou seja, vezes raiz de 3 sobre 2. Efetuando os cálculos, você vai encontrar para T2 o seguinte valor, 1.697,4 newtons. Muito bem. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora migrar para o lado direito da figura. Observe essa soma vetorial. Eu vou aplicar exatamente o mesmo raciocínio, só que agora a gente não conhece o valor do ângulo em questão. Então vamos lá. Eu vou traçar aqui uma linha vertical e aqui uma linha horizontal. Esses dois ângulos são alternos internos, portanto o ângulo θ aparece aqui também. E eu vou, como eu disse anteriormente, aplicar exatamente o mesmo raciocínio. Observe o quadro. A componente de T3, orientada na horizontal e para a direita, é equilibrada por T2. Sendo assim, obtemos T3 vezes o cosseno do ângulo θ é igual a T2. Muito bem. E a componente vertical de T3, orientada verticalmente para cima, é equilibrada por T'. Portanto, T3 vezes o seno de θ é igual a T'. Muito bem. A primeira igualdade nos dá a seguinte expressão. T3, que eu não conheço, vezes o cosseno do ângulo θ é igual a T2. T2
é dado por 1.697,4 newtons. E a igualdade de baixo nos dá T3 vezes o seno do ângulo θ igual a T'. Observe agora o bloco de massa Mzão. Como o sistema se encontra em equilíbrio, eu reforço, T' é equilibrada pela força-peso P2. Sendo assim, elas possuem a mesma intensidade. Logo, eu posso substituir T' por P2 e P2 é Mzão vezes G. Consequentemente, eu vou obter aqui, já substituindo diretamente, 300 vezes 9,8. Muito bem. Efetuando os cálculos, você vai encontrar aqui 2.940 newtons nesse produto. Então vamos lá. 2.940 newtons. Muito bem. Observe as duas igualdades obtidas. Para obter o ângulo θ, eu vou dividir uma pela outra agora, pois com essa divisão eu elimino o T3 dos cálculos. Então vamos lá. Eu vou fazer a de baixo sobre a de cima. Então, T3 seno de θ dividido por T3 cosseno de θ. Isso vai nos dar seno de θ sobre cosseno de θ, que é a tangente de θ. E isso é igual a 2.940 sobre 1.697,4. Efetuando os cálculos, você vai encontrar uma tangente de θ aproximadamente igual a 1,73. Sendo assim, o ângulo θ vale 60 graus. Observe o resultado obtido. A partir de agora fica fácil determinar a intensidade da força de tração T3. Basta recorrer a uma das igualdades acima. Eu vou recorrer à de baixo. T3 seno de θ é igual a 2.940. Portanto, T3 vezes o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2, isso é igual a 2.940. Efetuando os cálculos, você vai encontrar uma intensidade para T3 igual a 3.395 newtons, aproximadamente. São valores aproximados. Observe os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.